E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão e esse daqui é um vídeo super rápido, fácil e sei lá, sobre a matéria de ontem do Jornal Nacional, falando sobre os gastos com servidores públicos do Estado brasileiro. Bora lá! Bom, eu não vou falar dos números, né, tal, eu coloquei na descrição aí algumas matérias falando sobre, especificamente sobre os números, eu quero falar de lógica e um pouquinho sobre pensar na intenção de quem faz. Bom, primeiro a matéria do Jornal Nacional, ela foi feita baseada num estudo, entre aspas, feita pelo Instituto Millennium. O que diabos é o Instituto Millennium? Bom, o Instituto Millennium tem como um dos sócios fundadores o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e é um instituto que é um dos baluartes do liberalismo brasileiro. Então, acreditar que esse instituto produziu um estudo que não tenha ideologia no meio, que seja um estudo idôneo ou imparcial, é uma loucura, né? Porque esse instituto tem como ideologia liberalismo e o neoliberalismo, e tem como um de seus sócios fundadores, como eu disse, o Paulo Guedes. E fez um estudo que corrobora as teses do Paulo Guedes para fazer a reforma administrativa. Então é óbvio que esse estudo tem que ser olhado com muito cuidado, porque ele não é um estudo imparcial, obviamente. Só que o Jornal Nacional, que também não é imparcial, ele coloca esse estudo lá como se fosse simplesmente matemática. Como eu disse na descrição, tem algumas matérias que estão falando sobre esses números e como eles estão colocados ali por esse instituto de forma errada. Então a primeira parte do vídeo é para dizer para vocês, olha, o Jornal Nacional, o Instituto Millennium, e nem ninguém é imparcial. Não existe imparcialidade em lugar nenhum. Todos nós somos reféns da nossa ideologia. Inclusive, obviamente, eu, né, que sou anarquista e, portanto, todas as minhas opiniões e análises partem desse princípio, partem da minha ideologia anarquista. Então, ninguém é imparcial, inclusive eu. Desonestidade não é isso, não é ser imparcial. Desonestidade é fingir imparcialidade. Então, o Jornal Nacional, o Instituto Milênio, eles deveriam, antes de mais nada, se declarar liberais e mostrar o estudo deles, e aí seria honesto. O Jornal Nacional se vende como imparcial, como um jornalismo imparcial, e vende esse estudo como imparcial, que são duas mentiras. O Jornal Nacional tem interesses. E aí você pode falar assim, não, mas pô, semana passada os caras bateram no Bolsonaro. Gente, isso é reposicionamento de marca. Só. O único problema que o Jornal Nacional ou que a Globo tem com o Bolsonaro, né, a única diferença, é que eles não gostam que o Bolsonaro fique falando a quantidade de bobagens que o Bolsonaro fala. O projeto político, tanto da Globo quanto do Bolsonaro, são muitíssimo parecidos e é por isso que eu sempre afirmo que não vai ter impeachment, porcaria nenhuma. Porque todos esses caras que detêm o poder no Brasil, isso é a Globo, o establishment político ali representado pela figura do Rodrigo Maia, todos eles têm um projeto político parecidíssimo com o do Bolsonaro e que é melhor deixar o cara lá. É só ele ficar quietinho como ele tem ficado quietinho ultimamente. Então, assim, não tem uma grande diferença entre essa galera. Queria falar um pouco sobre lógica para terminar esse vídeo super rápido. Uma das críticas feitas pelo Instituto Millennium e por muita gente é o gasto elevado das áreas de saúde e educação com o pessoal. Isso quer dizer, se gasta muito na área de saúde e educação com o salário de servidor. E é muito louco que as pessoas usam isso como crítica e não conseguem pensar um segundinho sobre o que eles estão falando. Saúde e educação são duas áreas que dependem muito do trabalho humano. Um hospital, ele só é um hospital porque tem enfermeiros e médicos lá ali dentro. Se tivesse só aparelhos, ele não serviria para nada. É um prédio qualquer. Assim como as escolas, que dependem do trabalho de professores e de agentes de organização para funcionar. Então, é óbvio que nessas áreas, o gasto com pessoal vai ser muito grande. E é bem louco porque eles também só criticam o gasto justamente com quem trabalha de fato diretamente com a população. Criticam o gasto com professores, criticam o gasto
com médicos, enfermeiros e enfermeiras que trabalham diretamente com a população. Não criticam o gasto com cargos comissionados, né, com cargos de indicação política, com os dirigentes dessas áreas e tal, que normalmente não fazem concurso público, normalmente são indicados, e esses caras ganham salários enormes, enquanto que a média salarial dos professores, pelo menos do estado de São Paulo, é menos de R$ 2.000 por mês. Mesmo eu que tenho uma carga completa, não ganho muito mais do que a média de salário dos professores. Então, assim, é muito louco que as pessoas sigam acreditando nesse tipo de bobagem, porque foram os políticos liberais que falaram para vocês que a reforma trabalhista ia garantir mais empregos, quando na verdade a reforma trabalhista retirou seus direitos e não te deu nada no lugar. O desemprego continua altíssimo. Foram também eles que disseram que ao pagar por bagagem, a gente iria ter acesso a melhores preços para as passagens aéreas, coisa que não aconteceu. Foram esses caras também que disseram que a reforma da Previdência iria diminuir privilégios, quando não foi isso que aconteceu. Políticos e militares continuaram com suas gordas aposentadorias, enquanto nós, o povo, tomamos na tarraqueta. Também foram esses caras que disseram que o teto de gastos iria ser ótimo para a economia do Brasil. Não foi ótimo para a economia do Brasil e hoje é muito mais difícil você financiar as áreas que atendem diretamente a população, como saúde e educação. Então, para encerrar, por favor, parem de acreditar em políticos e principalmente em políticos liberais. Eles têm os interesses deles e dão opinião para justamente conseguir que seus interesses sejam atendidos. Eles não estão preocupados com vocês. Eles querem que saúde e educação sejam privatizados ou que recursos que vão para essa área vão para outras áreas que possam beneficiar os grupos econômicos que eles representam. Então vamos lá, vamos ser um pouquinho mais esperto e pensar por que eles estão falando disso. E toda vez que você fizer isso, você vai entender que nunca, jamais é para o seu bem ou atendendo aos seus interesses. É sempre aos interesses das elites e de quem já tem muita grana. Beleza? Então acho que era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Por favor, dá uma olhada aí na descrição, tem várias matérias falando sobre isso. E é isso, na quinta-feira a gente tem liveão de 2 aqui no canal, beleza? Forte abraço e falou!